Sejam todos bem-vindos ao quarto Congresso Internacional de Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social do mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do DF. Saudamos a todos os presentes e destacamos que compõem a mesa de honra desta abertura a magnífica reitora do UDF, professora doutora Beatriz Maria Eckert Hoff, o excelentíssimo coordenador adjunto de programas acadêmicos da área de Direito da CAPES-MEC, professor Dr. Felipe Chiarello, professor decano do mestrado em Direito do UDF, Dr. Maurício Godinho Delgado, excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O coordenador acadêmico do mestrado em Direito do DF, professor Paulo Campanha Santana, coordenador-geral deste quarto congresso. Para fazer a abertura do congresso, passo a palavra para a magnífica reitora do DF, a professora doutora Beatriz Eckert Hoff. Obrigada, bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o professor Dr. Maurício Godinho Delgado, decano do mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do DF, ministro do TST. Cumprimento o Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, pró-reitor da Universidade Mackenzie e professor colaborador, né, do PPG desculpe, e professor colaborador do programa da Universidade, agora, Felipe. Passo Fundo. Passo Fundo, PF. Professor colaborador do programa de Passo Fundo e também coordenador adjunto dos programas acadêmicos da área de Direito da CAPES. Prazer muito grande tê-lo aqui conosco, Felipe, nesse evento, né, nessa abertura desse grande evento, o quarto Congresso Internacional de Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social. Cumprimento o professor Paulo Campanha, coordenador do curso de graduação em Direito e do mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do DF. Cumprimento a professora Maria Cecília, coordenadora adjunta do nosso programa de mestrado. Cumprimento todos os professores do nosso programa aqui presentes. Estou vendo aqui o ministro Freire Pimenta, estou vendo aqui na lista a professora Kátia, todos os professores aqui presentes do programa, muito obrigada, uma honra tê-los aqui. Queria falar rapidamente, porque temos a honra aí de ter grandes falas, né, nesse momento, doutor Felipe. Então, eu só não vou tomar o tempo com fala minha, só queria registrar da importância desse evento para o nosso mestrado. Já todos os anos, né, desde que o mestrado iniciou, nós fazendo esse evento internacional no curso do mestrado, trazendo grandes nomes nacionais e internacionais. O nosso programa de mestrado é novo, né? Começamos em 2016, mas já formamos várias turmas, temos alunos de vários estados do Brasil, e é um programa que rapidamente atingiu o seu alcance, né, nacional, internacional, reconhecido nacionalmente, internacionalmente. É um programa em que temos um quadro de professores de excelência, alunos de todo o país, e estamos trabalhando aí na gestão para a gente galgar aí logo, logo o nosso doutoramento e investindo em pesquisa, em extensão, em ações de responsabilidade social, em ações extensionistas e publicações, né? É um programa que nasceu da maturidade do curso de graduação em Direito, né? Um curso de graduação, nosso curso de graduação em Direito é o maior, sempre foi e ainda é o maior curso, né, do DF. O DF, para quem não sabe, é a primeira instituição privada de Brasília. Eu sempre digo isso e eu acho importante ratificar sempre que o DF nasceu junto com a construção da capital e, por isso, então, ele se enraizou culturalmente na sociedade.
fez história, memória, tem uma tradição de excelência no Distrito Federal, em Brasília e no Distrito Federal, formou grandes nomes na área do direito, na área jurídica, e continua formando, né? Estamos completando 53 anos do curso de Direito, e quando estava completando seu centenário, num posto de muita maturidade, que nasceu o Stricto Sensu naturalmente, né, com um quadro de professores que foram agregados ao curso para implementar o mestrado, e continua aí com um quadro de excelência. Então, muito obrigada, professor Paulo Campanha, e a professora Cecília, né, por encabeçarem nesse momento a coordenação deste programa e agregarem todos os professores ao programa e montar esse belo evento de hoje, né? Quando eu recebi a programação, eu olhei o evento de hoje e falei, poxa, quanta gente de peso presente aqui conosco, né? Nesse congresso, num dia só, né? Então, aos alunos, aproveitem bastante, né? Esse evento a gente sempre faz por vocês, para vocês, alunos, estudantes, egressos e possíveis ingressantes, né? Então, aproveitem bastante e parabéns a todos. Muito obrigada, Dr. Felipe Chiarello, obrigada mais uma vez, uma honra muito grande, uma honra especial tê-lo aqui conosco nesse momento tão importante para o nosso programa. Muito obrigada a todos. E um bom evento. Com a palavra, agora, o ministro Dr. Maurício Godinho Delgado, professor decano do mestrado em Direito do DF. Bom dia a todas e a todos. Magnífica reitora, professora Beatriz Eckert-Hoff, excelentíssimo professor, doutor Felipe Chiarello, excelentíssimo professor, doutor Paulo Campanha, demais colegas professores, ministro Zé Roberto Pimenta, ministra Kátia, professor Tiago, professora Maria Cecília Lemos, demais professores aqui presentes, nesse painel que tem já um sucesso, nesse congresso que é um sucesso já consagrado, caríssimos e caríssimas mestrandas, demais alunos, egressos, alunos especiais e demais participantes deste evento. Nós temos muito orgulho de estarmos realizando o 4º Congresso Internacional de Direito do Trabalho e de Direito da Seguridade Social, todos eles alcançando muito êxito em termos de diálogo acadêmico com professores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros, também com a participação esfuziante dos nossos alunos de mestrado, sempre com a publicação posterior dos anais do Congresso, que são documentos muito importantes que vão se construindo ao longo da nossa história, como bem apontado pela professora Beatriz Eckert-Hoff, nossa magnífica reitora, uma história curta de 6 anos de efetiva existência do mestrado, mas com muito sucesso, com já várias dezenas de livros publicados, coletivos, individuais, dos professores, dos mestrados, com uma inserção nacional e internacional muito significativa, claro, sempre capitaneada por um professor pesquisador, cada um fazendo aí o seu trabalho, mas, de maneira geral, sempre atuando coletivamente. É um dos aspectos também muito gratificantes, bonitos, a verdade é essa, do nosso mestrado. Todos nós formamos microequipes, digamos assim, de pesquisa, de iniciativas, e sempre com entusiasmo muito grande. Desejo a todos... Hoje o nosso congresso é simplesmente espetacular, conforme bem apontado pela nossa magnífica reitora, com visões diferenciadas, com uma diversidade como cabe à ciência, A ciência é, antes de tudo, plurima. Ela tem que ter visões diferentes, temas diferentes, mas todos convergem, todos eles convergem para
o nosso tema central, que é o nosso campo jurídico trabalhista e da seguridade social, ou até mais amplamente o campo social do direito, né? Que nós sempre tangenciamos aí de uma maneira ou de outra. Quero cumprimentar especialmente o professor Felipe Chiarello, que tem sido um cientista próximo ao nosso mestrado, tem estado conosco já diversas vezes e sempre aprendemos muito com o professor Chiarello. É com muita honra que, então, participamos desse evento, da abertura, e também vamos participar da palestra, não poderíamos deixar de participar da palestra do professor Felipe Chiarello, e desejamos a todos, professores, mestrandos, cada um com a sua preocupação aí em torno das suas pesquisas, o máximo de aproveitamento e sucesso nesse evento. Muito obrigado e sucesso a todos nós. O coordenador acadêmico do mestrado do DF, professor Dr. Paulo Campanha Santana, fará uso da palavra. Bom dia a todos. Magnífica reitora, professora doutora Beatriz Maria Kethoff, nosso professor decano, doutor Maurício Godinho Delgado, ministro da mais alta corte trabalhista, nosso querido amigo, professor doutor Felipe Chiarello, ministro Pimenta, ministra Kátia, professora Maria Cecília, minha grande parceira desde 2018, graduação e mestrado, todos os demais professores, Tiago, que estão aqui presentes, professores da graduação também que nos prestigiam, nossa mestranda Mariana, que é a cerimonialista, que está na sua reta final do mestrado, também do estado de São Paulo, da terra do nosso professor Felipe Chiarello, todos os nossos alunos da graduação também que nos prestigiam. O que falar depois da reitora, das belas palavras, e do nosso professor decano. Então, eu gostaria de registrar apenas dois aspectos. Assim, a importância, a relevância da atividade que está sendo desempenhada, que, como bem disse a professora, foi um trabalho de equipe. Estamos há meses, nós, professores, reunindo para pensar, cada um dando a sua opinião, sua percepção, apontando quem poderíamos chamar, com essa visão bem diferenciada, plurima, como bem destacou o professor Maurício. Então, é um trabalho de equipe que vem há meses, cada um buscando contato com o professor, buscando contato com o outro, como microequipes, como bem destacou o nosso professor Maurício. E a nossa equipe da coordenação também atuou. E ter o professor Felipe, e o nome do professor Felipe Chiarello foi um nome unânime para realizar essa abertura, por dois aspectos. Pela pessoa que representa para a pesquisa no Brasil. Eu antes não entendia muito, quando a gente fala coordenador adjunto de área, é porque na CAPES, cada área do conhecimento, ela tem seus representantes. Então, a área do direito, tem lá o professor, são 3 professores apenas de todo o Brasil, que representa todos os programas de pós-graduação estricto sensu. E essa equipe é composta também pelo professor Chiarello, ou seja, todos nós, de todos os programas do Brasil, aprendemos e seguimos as precisas orientações do professor Felipe Chiarello. E é este profissional, é este coordenador adjunto que está aqui compartilhar todo o seu conhecimento. E segundo, pelo aspecto do amigo a amizade que podemos construir nesses pouco mais de 2 anos, desde quando veio no ano 2019 ministrar uma palestra presencialmente a convite da nossa reitora lá na auditória do DF. Desde então, construímos uma profícua amizade, que, inclusive, no mês seguinte, estava eu visitando a Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde ele abriu as portas de toda a Faculdade de Direito, da qual era diretor antes da pró-reitoria, e trouxemos muitas inovações para o nosso curso, graças a essa visita e ao seu espírito, principalmente, colaborativo. O professor Felipe ele tem essa característica marcante em sua personalidade, ser uma pessoa colaborativa. O conheci no mês de agosto. No mês de agosto, em setembro, eu estava lá, passei o dia inteiro com ele, onde ele me mostrou todas as atividades que estavam sendo desempenhadas e nós podemos identificar algumas e trazer para cá. Então, professor Felipe, por essas 2 perspectivas, é uma honra muito grande ouvi-lo, não só pelo que representa para os programas de pós-graduação no Brasil, como pela amizade que podemos construir. Bom dia a todos, um excelente evento, e participem, é um atrás do outro até a noite, full time até o final do dia.
Está sem som, Mariana, está sem som, ficou sem som. Desculpa. Leitura de um breve resumo do currículo do professor Dr. Felipe Chiarello. Dr. Felipe Chiarello é mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde foi diretor da Faculdade de Direito e atualmente é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo, coordenador adjunto de programas acadêmicos da área de Direito da CAPES-MEC e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Para mediar a palestra, convidamos o professor Maurício Godinho Delgado. Muito obrigado. Então, já temos, a nossa programação é intensa e a nossa ansiedade de ouvir o professor Felipe Chiarello é maior ainda. Já tivemos a microbiografia do professor Chiarello, o seu currículo Lattes tem quase supera a centena de páginas, então foi um esforço muito grande da nossa coordenação para fazer essa breve atuação. O professor Chiarello, conforme sabemos, é um intelectual, um cientista brasileiro no campo social do direito de reconhecimento nacional e internacional, com uma inserção internacional tanto nas Américas, em todos as três partes do nosso continente, como também em diversas universidades da Europa. É com muita honra, professor Felipe Chiarello, com muita satisfação que agradecemos a sua presença nesse evento. E passo a palavra, então, ao eminente professor para a sua conferência de abertura. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, ministro Maurício Godinho. Eu queria primeiro agradecer o carinho e a gentileza com que eu tenho sido acolhido no DF, especialmente a nossa parceria, né, ministro? O senhor tem sido um grande parceiro ao longo dessa caminhada e eu diria que nossos programas eles se aproximaram, como o senhor falou na sua fala, e a Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie e o DF têm sido aí grandes parceiros em produção científica e eu tenho sentido aí que isso tem agregado muito valor também à Universidade Mackenzie e isso para nós é muito importante. E então, da mesma forma que vocês falaram da aprendizagem, nós temos aprendido muito com vocês também, especialmente com a sua liderança, ministro Maurício Godinho, dentro do cenário nacional, com a sua liderança profissional, sua liderança acadêmica e todo o seu trabalho nessa esfera do programa de pós-graduação em Stricto Sensu. Então, eu queria agradecer e dizer que é uma honra e dividir essa mesa ao seu lado. Eu queria fazer uma saudação especial à minha amiga reitora, professora Beatriz, magnífica reitora, que conheço há muito tempo e admiro profundamente. É uma das pessoas que eu conheci, que eu mais admiro na academia e na vida profissional, e eu fico muito feliz que o DF esteja em boas mãos, em mãos seguras, porque eu não tenho dúvida de que é uma das pessoas que mais conhece a academia no país, e eu toda vez que eu venho aqui, mesmo que virtualmente, eu fico feliz em revê-la, porque eu sei que o debate é profícuo, eu sei que as questões são valorosas, porque as intenções sempre são as melhores e a professora Beatriz sempre busca o melhor. Então, eu queria mais uma vez saudá-la e dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui nesse evento capitaneado aqui pelo DF. Eu queria também fazer uma saudação especial
a todas as professoras e professores aqui presentes. Eu queria fazer uma saudação especial ao nosso coordenador do PPGD, professor Paulo Campanha, agradecer o convite. O professor Paulo é uma daquelas pessoas que ele não tem limite de trabalho, assim. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está disposto a andar a última milha pelo programa, ele está disposto a ir além do limite, ele está disposto a fazer o que for necessário do ponto de vista do trabalho. Isso é muito importante, a dedicação, a pessoa que realmente se dedica à academia e quer fazer o melhor. Então, essa equipe, ela se fecha nesse sentido, né? Ele e a professora Maria Cecília têm formado uma dupla excepcional. Então, eu tenho acompanhado o trabalho deles e eu tenho ficado muito feliz com isso. Eu tenho certeza absoluta que as palavras da professora Beatriz nessa gestão, que o programa, com absoluta certeza, vai ter um crescimento rápido. Eu não tenho dúvida, porque eu tenho visto os resultados, eu tenho visto as projeções, e aí eu realmente parabenizo a todas e todos aqui presentes, também na pessoa do ministro José Roberto Pimenta, na pessoa da ministra Kátia Magalhães Arruda, e eu quero também fazer uma saudação especial a todos os discentes aqui representados, a representação dos discentes, os mestrandos as mestrandas que aqui estão, todas as professoras e professores que aqui estão conosco. Então, para mim é uma grande honra debater o tema que eu amo aqui, que é a ciência e a questão da disrupção do direito. E quando fui convidado, pensei e montei algumas coisas que eu tenho refletido desde que essa pandemia começou. E como me sinto em casa aqui no DF, eu queria compartilhar de forma bem informal. Hoje eu montei alguma coisa como efetivamente uma conversa, porque acho que ia ser muito mais leve. A gente já fez alguns trabalhos juntos técnicos, já fizemos alguns treinamentos, algumas discussões mais técnicas. Vamos ter algumas coisas que eu coloquei que acredito que são provocativas, reflexivas, mas eu espero, de alguma forma, tocar essa reflexão em todas e todos. Então, eu vou pedir permissão para compartilhar a tela com vocês e vou começar a minha fala. Perfeito. Estão vendo uma tela ou duas? Uma só, né? Perfeito. Uma só. Maravilha, obrigado. E eu primeiro vocês estão A vendo imagem bem, não né? está aparecendo, a imagem não está aparecendo. Está aparecendo? Não. Compartilha de novo, né? Acho que quando a gente testou, compartilhou perfeito. Compartilhou. Estão vendo? Não, está preta a tela aqui. Clica. Uhum. Eu vou parar, não sei um instantinho. Todas as vezes que eu vou para o DF, eu tenho uma falha no... Testamos e deu certo, né? Isso é algum ajuste. Mas Peraí. testamos antes, deu certo. Vou interromper o compartilhamento. Vamos ver se aqui funciona. Agora eu estou vendo escuro. Aqui também continua escuro.
Estranho. Algum bug do Zoom. Do Zoom, é. Se deu certo antes, não é problema do seu computador, não. Sem dúvida. Eu vou fechar aqui. Eu vou tentar uma última vez, senão eu entro e volto, tá bom, gente? Tá. Não dá. Dá. Sai e volta, de repente dá. Tá. Então, e se não der, e manda para mim também, porque aí eu compartilho. E a gente tenta aqui. Perfeito. Vamos tentar compartilhar novamente. O anfitrião tem que autorizar meu compartilhamento. Val, por favor, habilita. Pronto. Ah, agora sim. Aqueles bugs. Bug do Zoom. Perfeito? Perfeito. Sair e entrar. Vocês estão vendo como é. Mas eu não ia, dessa vez eu não ia deixar o Zoom me atrapalhar, a internet me atrapalhar. Preferi sair e voltar. Enfim, essa é uma aula aberta e eu queria deixar, esses são meus contatos, porque não são meus contatos do Mackenzie, não são meus contatos da CAPES, são meus contatos pessoais. A minha ideia é que a gente possa manter aí um debate mais profícuo sobre essa discussão. Aliás, eu acho que eu não compartilhei o áudio, vai ser muito legal quando chegar o vídeo, mas tudo bem. Eu acho importantíssimo que a gente debata alguns temas que surgiram aí durante a pandemia. E o mais importante aí durante a pandemia é que a gente viu que houve um isolamento a partir de 2020, e esse isolamento foi uma ferramenta de reflexão e transformação educacional. Várias pessoas fizeram as discussões de previsão, várias pessoas fizeram algumas exigências e falaram, vai ter uma produtividade, vai ter que ter as pessoas vão produzir mais porque estão em casa. Uma coisa que eu aprendi e que eu acho importante colocar aqui é que algumas pessoas elas não têm empatia nesse momento. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer uma reflexão sobre isso e dizer que tá tudo bem se você não conseguiu produzir da forma que você gostaria durante essa pandemia. Muita gente boa, muita gente que eu conheço que é excepcional, que trabalha academicamente muito bem, que é acima da curva, não conseguiu produzir adequadamente nessa pandemia, porque a gente teve uma série de problemas emocionais, a gente teve uma série de problemas pessoais. Outro dia eu participei de uma banca de doutorado e um professor falou para uma acadêmica que estava fazendo a candidata do doutorado, falou assim, você escreveu pouco, você devia ter escrito mais porque você estava em casa.
E eu discordei veementemente, até pedi uma parte ali na banca, coisa que eu não faço, porque eu falei, professor, a gente está vivendo uma guerra, né? A gente tem que ter um pouco de empatia nesse momento. Não é assim a vida, né? Nós perdemos entes queridos, nós tivemos uma série de acontecimentos muito tristes, nós tivemos uma crise mundial. Então, assim, tá tudo bem, e eu queria deixar essa reflexão primária. Tá tudo bem se você não conseguiu produzir o que você gostaria de produzir durante essa pandemia. Como eu refleti durante essa pandemia, eu aproveitei esse momento para fazer uma reflexão profunda sobre alguns conceitos que eu tinha a respeito do ensino do direito. E pensei que a palavra de ordem deveria ser flexibilidade. Eu fico imaginando as pessoas olhando a primeira TV em Londres, em 1936, quando surgiu. E aí algumas pessoas falavam assim, quem é que vai querer assistir pessoas dentro de uma caixinha preta falando? Aí outros falaram assim, não, isso é pequeno demais, o cinema é muito maior, muito mais interessante. Outros falaram, isso vai acabar com o rádio está destruído, os livros também, etc. E quem trabalha com previsões do direito sabe que nenhuma delas se realiza, ou muito poucas delas se realizam. E aí a gente começa a discutir previsões, né? Eu lembro de algumas previsões do mercado, da área econômica. Uma previsão bem errada foi do ex-presidente da IBM, Thomas Watson, que falou que o mercado mundial teria no máximo lugar para 5 computadores pessoais. Pensa alguém que errou uma previsão, né? Mas não só o mercado erra previsões. Grandes cientistas também erram previsões. Einstein disse que em 1932 que a gente não tinha nenhum sinal de que a gente ia atingir a fissão nuclear, de que a gente ia atingir a energia nuclear. Então, se até Einstein erra as previsões, a gente podia realmente parar e momentaneamente refletir sobre o que são essas previsões. Eu gosto muito daquele livro do Erasmo de Roterdã, né? Elogio à loucura, né? Que a loucura começa a falar sobre várias profissões e ela fala sobre o direito. E um momento ela faz um insulto ao direito. Ela insulta a loucura, está falando sobre todas as profissões, então ela insulta todas as profissões, basicamente. E quando ela faz um insulto ao direito, ela diz que o direito é, em última análise, um trabalho de Sísifo. E ela fala que os tolos têm em alta conta essa pseudociência, porque a loucura está dizendo que, como tem tudo que lhes parece mais erudito, lhes parece mais difícil, é mais importante, então ela faz essa crítica. Contudo, ela fala que é um trabalho de repetição, o direito. Essa é a desculpa da loucura para criticar o direito. Ela fala assim, olha, o direito é, em última análise, um trabalho de Sísifo. E vocês lembram da mitologia, Sísifo foi condenado na eternidade a empurrar uma pedra redonda numa montanha única, e a ideia ele chegava ao topo da montanha, o cume da montanha, e no final da noite terminava o seu trabalho, ela rolava para a base da montanha, e aí começava o novo dia, ele tinha que fazer o mesmo trabalho de novo, né? Essa repetição, né, esse trabalho de repetição no direito, será que ele está agora a gente vai discutir um pouco sobre isso, será que ele está com os dias contados por conta da inteligência artificial e as novas tecnologias? Será que os trabalhos de repetição, eles serão agora cada vez menos usuais no direito? Será que o nosso direito ele vai ter um processo mais reflexivo, inclusive na legislação, nas novas? Eu brinco, tem um livro
do Sebastião Neri, do Folclore Político, que ele fala sobre algumas leis estranhas criadas no Brasil, né? E como as leis foram feitas, né? E ele fala sobre uma lei da melancia em Rio Claro, em 1894, que a melancia foi proibida porque ela era acusada de transmitir febre amarela, tifo e outras coisas mais. Mas algumas outras leis estranhas no Brasil foram concebidas. Eu lembro a resolução do Código Nacional de Trânsito, no primeiro momento, que saiu equivocada, que ela dizia que a pessoa que morresse num acidente de trânsito e se recusasse a fazer o bafômetro perdia a carteira de habilitação. Então, essas coisas que o direito tem, né, nos levam a refletir até sobre algumas questões de sala de aula, questões do ensino do direito em si. E quando eu assumi uma direção quando eu coordenei durante quase 10 anos o GVLO, a pós-graduação de Direito da GV em São Paulo, em algumas redes conveniadas. E aí, quando eu saí da coordenação da GV, me fizeram um desafio de reestruturar uma faculdade de Direito numa outra localidade, e eu fui com um grupo para fazer uma reestruturação e o curso era nota 1, não tinha nada assim pior do que aquele curso naquele momento. De 1 a 5, eles falaram, o curso é nota 1, o desafio é você reestruturar o curso. E eu fui com uma equipe de desembarque naquele curso, e cheguei lá, tinha algumas coisas bizarras em legislações que o curso tinha. Entre elas, assim, era proibido publicar a banca de TCC. Eu falei, mas a banca de TCC não vai ser publicizada, não vai ser publicada? Não, é proibido publicar a banca de TCC aqui. Eu falei, mas por quê? Eu falei para a secretária-geral dos conselhos. E ela falou para mim, não, aqui sempre foi assim. Aí eu falei, mas por que foi sempre assim? Aí ela falou, não, porque o conselho uma vez decidiu. Aí eu falei, mas por que o conselho decidiu? Aí ela falou, eu não sei. E aí me lembrou de um livro que tem do Ricardo Semler, que ele fala, o título do livro é provocativo, ele fala, você está louco? Que ele fala que as coisas mais importantes que você tem que contestar na vida, elas não sobrevivem a 3 porquês. E ele fala de um diálogo que ele tem com a filha dele, e quando ele está conversando com a filha dele faz uma pergunta e ele fala assim, por que não? É uma resposta que meu pai e alguns pais nossos responderiam para a gente com absoluta certeza, a gente pararia por aí tranquilamente. Mas hoje, na geração Y, não é muito fácil. Então, com absoluta certeza, a criança não parou por aí. E ela falou, mas por quê? E aí ele percebeu que aquela explicação do porquê não ia ser suficiente. E aí ele falou, porque no começo as pessoas decidiram assim, porque elas se juntaram, etc, etc, etc. E quando ele explicou, durante a explicação dele, ele percebeu que ele não sabia o porquê, né? E ele percebeu que ele fazia aquilo automaticamente, durante o contexto dele. E aí, quando ele terminou de falar o segundo porquê, uma explicação mais elaborada, mais demorada, a filha dele falou, tá, pai, mas por quê? E aí ele falou, filha, vamos tomar um sorvete? E aí terminou a discussão. A questão é que algumas coisas não sobrevivem na vida acadêmica a 3 porquês. E a gente tem que sempre se questionar, e o momento do isolamento é uma ferramenta de reflexão, para a gente questionar alguns porquês eternos que a gente tem na vida acadêmica. Algumas coisas que a gente acredita que são dogmas, que a gente precisa transpor. Algumas coisas que a gente fala, bom, isso sempre foi assim. E toda vez que a gente fala isso sempre foi assim, é um indício de que tem que mudar. É um bom indício de que tem que mudar. Aquela coisa de não se mexe em time que está ganhando é relativo. É bem relativa. Porque a gente sempre tem, na minha percepção, a gente sempre tem que querer mais. A gente sempre tem que querer que o time continue no seu buscando novas conquistas, né? E
ninguém continua ganhando tudo sempre da mesma forma. As pessoas vão se acostumando. E nesse costume, essa reflexão me levou a uma última pesquisa que eu compartilho com vocês sobre o attention span, o período de atenção que os alunos têm numa aula meramente expositiva. Quando eu tive no DF há alguns anos, eu falei sobre isso com alguns professores, e o período de atenção numa aula meramente expositiva ainda era maior. As últimas 2 pesquisas que saíram, publicadas em papers internacionais, dão conta que o período de atenção que o aluno tem numa aula meramente expositiva é de 7 minutos. Depois de 7 minutos, o aluno da geração Y, Z, ele dispersa. Então, nós, professoras, professores, temos que fazer de tudo, né? Hoje em dia, na frente da sala de aula, para poder entreter e prender a atenção dessas alunas e desses alunos. Né? Eles são hiperconectados. O Brasil, hoje, é o 5º país mais conectado do mundo. Isso aumentou durante a pandemia. A gente foi ultrapassado pela Indonésia, a gente era o 4º. Dentro dessa hiperconexão, a gente era o 4º, a gente foi ultrapassado agora pela Indonésia. Mesmo assim, a gente é o 5º país mais conectado do mundo, atrás apenas de China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Lógico que ainda tem um grande contexto de exclusão social. O último relatório do Comitê Gestor da Internet, em 2017, falava que 30% dos lares ainda não tinham acesso à internet, ainda tem essa discussão da exclusão social importantíssima dentro desse contexto. Contudo, essa nova geração nasce conectada. Ontem, com o caos do WhatsApp, 99% dos celulares têm como rede social o WhatsApp. Foi bizarro o que aconteceu no Brasil. As pessoas não conseguiam mais se comunicar. Parecia que o Brasil tinha parado, né? Porque o WhatsApp ontem saiu do ar. Ninguém conseguia mais se comunicar. As pessoas perderam a noção de como elas se comunicavam. Elas perceberam o quanto elas são escravas desse meio de comunicação. Ontem, algumas outras redes sociais que ganharam milhões de usuários ontem, como Clubhouse, estavam tendo lives e discussões, e eles falaram assim, as especulações estavam altas lá, a banca de apostas falava em 1 semana sem o WhatsApp. As pessoas estavam entrando em desespero. Tinham pessoas que iam literalmente quebrar economicamente se o WhatsApp ficasse fora 1 semana. Porque a cadeia econômica deles tinha se baseado nisso. E como é que a gente transpõe toda essa discussão para o cérebro dos nossos adolescentes em sala de aula? Gente, os americanos fizeram uma pesquisa interessantíssima. Eles colocaram eletrodos na cabeça dos adolescentes e verificaram como é que o cérebro deles se comportava durante o tempo da sala de aula, verificaram como é que isso eles faziam, e aí olharam, e algumas coisas assustaram a pesquisa. Primeira coisa, eles verificaram que, em alguns momentos, é como se o cérebro tivesse morrido, era flatline, assim. Então, o aluno estava assistindo Netflix ou YouTube, assim, o cérebro dele estava ali, sem atividade cerebral. Outras vezes, o aluno estava em sala de aula, mas o cérebro dele não tinha comparecido. Então, o cérebro dele morreu ali. Então, vocês estão vendo do lado direito ali o cérebro dele morto, o aluno sentado em sala de aula, mas o cérebro dele sem atividade cerebral nenhuma. Isso, gente, é um teste de eletroencefalograma, ou seja, eles estão vendo que o cérebro não tem atividade, a pessoa está ali. E aí eu lembro que você, professor, já deve ter olhado alguma aluno e pensou assim, esse ali não está aqui, o corpo está ali, mas ele não está aqui presente. E algum aluno já pensou assim, meu Deus, já aconteceu isso comigo, eu não estava em sala de aula, né? E depois disso, gente, eu nunca mais acordei meus alunos, que eu estou vendo ali no meio, e dormindo tem atividade cerebral alta ali, em alguns momentos. Então, eu nunca mais acordei meu aluno em sala de aula. A partir daí, eu nunca mais acordei meus alunos. A gente começou a refletir, e eu não sei se vai passar o som, porque eu acho que não, que eu compartilhei tão rápido que eu não sei se eu compartilhei o som, mas vamos tentar, né?
Vamos lá. Olha o impacto da tecnologia. Eu fico pensando exatamente o quanto o mundo mudou nos últimos 20 anos. A gente vê, a gente tinha produtos e os produtos foram perdendo os produtos industriais foram perdendo o valor de mercado e a tecnologia ganha um espaço enorme e todas as big techs acabam dominando o mundo dentro dessa perspectiva. E a sala de aula, gente? Afinal de contas, como é que a gente vai debater isso? Primeiro, a boa notícia, né? A gente está num momento de crise terrível e no momento, talvez um dos piores momentos da humanidade. Contudo, a gente teve, no momento pós-crise, sempre grandes momentos disruptivos. Então, quando a gente teve a crise de 2008, logo depois da crise, durante o momento da crise, várias grandes empresas surgiram. Algumas das maiores empresas mundiais surgiram num conceito pós-crise. Então, as pessoas também têm uma ferramenta de reflexão importante durante várias crises e criam coisas novas como saídas dentro desses modelos. Então, quando o professor Alessandro Traviani fala da discussão do Too Big to Fail, de 2008, a gente vê, depois de 2008, o WhatsApp, o Uber, a Instagram, o Pinterest, um monte de outras coisas que foram surgindo depois dessa crise de 2008. E o mundo mudou realmente, como eu falei, nos últimos anos, e eu faço isso rapidamente, mostrando em 3 imagens. Primeiro, o conclave do Papa Bento XVI, no Vaticano, em 2005. Naquele momento, a gente via fumaça branca saindo com os nossos olhos ali, a gente sabia que a nossa memória era perecível, a gente sabia que a gente ia ver a fumaça branca e a gente ia esquecer alguns detalhes daquele dia, daquela tarde, daquela noite, e a gente podia conviver perfeitamente com isso. Isso era normal para a gente. A mesma praça, em 2013, já o conclave do Papa Francisco. Nossa memória não pode mais ser perecível. A gente tem que ver tudo através de uma tela, nossa memória tem que ser permanente, ela tem que estar acessível numa nuvem. E é aquela discussão, né? Quem vai filmar com a pessoa que está do teu lado? Né? Alguém tem que filmar, alguém tem que ver através da tela e efetivamente a memória tem que estar ali sempre na nuvem, permanente. Então, isso nos leva à campanha da Hillary Clinton em 2016. Ninguém está olhando para ela. O aprofundamento dessa discussão, a cultura do selfie. Não basta mais a sua memória ser permanente. Ela não é mais perecível. Você agora tem que fazer parte da sua memória, senão ela não é sua.
Então, é aquela cultura do self. Você vira a câmera, se você não faz parte da sua memória, ela não é sua. Então, você foi mesmo na campanha da Hillary Clinton, mas você não estava lá. Essa mudança de mentalidade, ela impacta o direito profundamente. E aí as pessoas começam a dizer assim, bom, e como eu falei há pouco, será que o direito vai mudar profundamente? E aí começam aquelas pessoas das previsões. Primeira coisa que eu vi uma revista semanal dizendo o ensino de direito vai acabar. A profissão no direito vai acabar. Gente, não tem coisas mais, às vezes, imbecis do que previsões, né? Eu vi que alguns testes foram feitos e a gente discute bastante, e a gente tem aí professores que estão discutindo bastante isso no direito com relação à inteligência artificial. E eles colocaram 20 advogados numa sala e uma inteligência artificial e um geek na outra sala. E mandaram analisar 20 contratos. Lá nos Estados Unidos, eles têm um modelo de precedentes e tudo, e os modelos de contratos. E aí, os advogados demoraram 92 minutos para analisar os contratos, e a inteligência artificial demorou 26 segundos. Aí eles falaram, bom, tudo bem, mas quem teve mais precisão na análise desses contratos? A inteligência artificial ganhou. Ela teve 94% de precisão e os advogados tiveram 85% de precisão. E aí você fala, bom, mas então o direito vai acabar. E aí as pessoas falam, o direito vai acabar. Tudo. Só que aí a gente começa a ver alguns outros casos dessa discussão de inteligência artificial. Primeira coisa, eles colocaram médicos e inteligência artificial nas salas. Os médicos ganharam no diagnóstico da inteligência artificial. A inteligência artificial perdeu. Então, toda vez que você começa a trabalhar o humano, ao invés de contratos, a inteligência artificial perde. E aí, o grande detalhe, quando eles colocaram a inteligência artificial, quando eles colocaram a inteligência contra os médicos chegaram a 80%, 82% de precisão no diagnóstico, a inteligência artificial no diagnóstico 68%. Então, os médicos foram muito melhor. Contudo, 20% dos pacientes ficaram com o diagnóstico errado. Agora, quando eles colocaram a inteligência para trabalhar com os médicos, eles chegaram a 96% de precisão no diagnóstico. Ou seja, a gente tem que começar a trabalhar com a inteligência artificial a nosso favor. E não essa discussão besta de contrapor a inteligência artificial com o homem. A gente tem que começar a trabalhar com ela a nosso favor. E várias pessoas estão começando a fazer isso no direito. Como a inteligência artificial pode trabalhar a nosso favor? E não deixá-la solta. E pensar que toda vez que ela trabalhar com o humano, a gente tem que estar lá com ela. Porque se você deixar a inteligência artificial solta, os algoritmos, eles são os primeiros a fazerem a discriminação. A Typhon, uma inteligência artificial colocada pela Microsoft no Twitter, em menos de 24 horas ela virou nazista. Eles colocaram uma inteligência artificial solta no Twitter para ela aprender com os seres humanos, deixaram ela aprender, em menos de 24 horas, ela começou a proferir discursos absolutamente discriminatórios e nazistas. Ou seja, até o Larry falou na época, eu não estou nem um pouco preocupado com o futuro da inteligência artificial, de forma irônica, né? Porque, efetivamente, se você deixar isso solto, sem alguém que realmente coloque a discussão do humano, isso vai haver uma distorção grave. E nessa concepção, inclusive, a importância desse PPGD, desse programa, porque um programa que discute relações sociais, um programa que discute o trabalho, o direito do trabalho, um programa que discute com profundidade esses temas, ele é fundamental. Quem melhor do que esse programa para trabalhar esses grandes temas? Afinal de contas, as relações sociais do trabalho serão impactadas profundamente. Os algoritmos e já estão em alguns momentos sendo no mundo, os cases têm aparecido de discriminação em relação aos algoritmos em direito ao trabalho. Já temos casos de referência, vários casos de referência, e é fundamental a gente trazer isso para o ensino do direito. E aí vem a minha provocação final da nossa fala, a relação do ensino. O Daniel Castanho fala, nós criamos o novo ou nós digitalizamos o antigo?
Algumas pessoas falaram que durante esse processo da sala de aula, muitas vezes a gente não criou nada de novo, a gente simplesmente utilizou a plataforma Zoom para continuar dando as mesmas aulas que a gente dava na sala de aula, a gente simplesmente colocou elas online e continuou dando aulas pelo Zoom. E aí as pessoas falam, a gente não criou um novo durante essa pandemia, a gente apenas digitalizou o antigo. Será? E aí eu queria que depois vocês refletissem, e depois os alunos que assistirem pelo YouTube depois, e os alunos que assistirem aqui depois pelo chat, podem colocar como uma homenagem. Alguns professores marcam, ensinar vem do latim ensinare, significa marcar com um sinal. Alguns professores marcam a nossa formação. E vocês podem colocar no chat depois quais professores e professoras marcaram a sua formação acadêmica. Eu acho que isso é fundamental. É uma homenagem. É sempre bom. Eu lembro que eu tive uma professora que me marcou profundamente no meu colégio, me deu o meu primeiro livro, e foi fundamental na minha formação. Eu lembro de um professor de história que me fez amar literatura e história, um professor excepcional, e que quando voltei de uma palestra no exterior, eu vi ele passando pelo colégio, assim, eu fiquei parado, parei 1 hora para esperar ele sair da aula, para falar para ele, professor, o senhor foi um dos melhores professores da minha vida. Eu fiquei esperando ele sair da aula para poder dizer isso para ele. Eu lembro que ele se emocionou e chorou. Mas eu falei, impressionante, eu hoje leciono em vários lugares, o senhor marcou profundamente a minha formação acadêmica. A sua paixão pela docência, a maneira com que o senhor ensinou, foi fundamental na minha formação. Eu acho que isso é tão importante, fazer efetivamente o que a gente ama. Eu, em 2019, realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Eu e o professor Ismânio, que hoje é o diretor da Faculdade de Direito Mackenzie, fechamos o ano dando uma palestra em Yale. Daquelas coisas que você liga para os seus pais e fala, gente, estou palestrando em Yale, né? E quando eu entrei na Faculdade de Direito, ali eu olhei o pórtico da Faculdade de Direito e falei, vou tirar uma foto disso para meus alunos. E quantas vezes eu não vi essa imagem na minha sala de aula? O professor sentado, dando aquela aula, às vezes lendo o código, os alunos dormindo, e o último aluno ali do fundo pensando assim, pelo amor de Deus, para. Né? Quanto aquela memória de dor, às vezes, da graduação, quantos de nós já não passamos por isso, né? Como alunos, né? Daquela memória de dor da graduação, quantas horas perdidas em algumas aulas que a gente teve. E aí eu pensei exatamente sobre o quanto a nossa sala de aula evoluiu. E ano passado a gente teve uma espaçonave tripulada, Crew Dragon, depois de muitos anos, e lançada, e foi um grande estardalhaço a respeito disso. E eu pensei, eu fui olhar os painéis, eu fui procurar os painéis das espaçonaves e as salas de aula nos anos respectivos. O quanto a sala de aula evoluiu e o quanto os painéis das espaçonaves evoluíram no mesmo período de tempo. Lembrei um pouco da história que contam, né, do Capitão América, aquela brincadeira do Capitão América, que dizem que o Capitão América ficou 50 anos congelado. E aí, quando ele saiu do congelamento, ele falou, nunca vou me acostumar nesse mundo novo, com celular, com tecnologia, com conectividade. E levaram ele para a sala de aula de Direito. Ele falou, bom, tudo continua igual, está tranquilo. Eu posso continuar tranquilamente. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre essa mudança, vale a pena a gente refletir sobre essa disrupção e seguir o caminho de Heráclis. Aliás, ontem meu estagiário docente falou que o novo filme do 007 que está nos cinemas tem uma coisa com Heráclis. Heráclis, né, na mitologia, né, ele estava andando pelas montanhas pedregosas do Monte Cíteron, e aí ele encontrou duas musas, né, duas deusas, uma chamava prazer e a outra virtude, virtus, né, que também significa coragem, né? E a primeira lhe ofereceu uma vida de luxúria, de esbórnia, aquela coisa assim, relegada a uma coisa mais fácil. E a outra lhe ofereceu uma vida de desafios, de luta.
E como Heracles não gostava da vida fácil, gostava dos desafios, ele escolheu seguir a segunda e se transformou aí no mito de Hércules e deixou seu nome na história. E essa discussão, eu acho que a gente tem que, às vezes, optar por seguir o caminho mais difícil, mas efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas. Eu espero que a gente faça isso todos os dias nas nossas salas de aula, e essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, nessa manhã. Muito obrigado. Obrigado. Para encerrar a palestra do professor Dr. Felipe Chiarello, passo a palavra para a magnífica reitora do DF, professora Beatriz Maria Eckert-Hoff. Desculpe, estava tão concentrada aí na belíssima fala do Felipe, que eu não esperava me chamar. Eu pensei que o professor Maurício ia fazer. Mas deixa eu aproveitar e dizer, parabenizá-lo, professor Felipe. É sempre uma honra e um grande aprendizado ouvi-lo. Né? Você trouxe questões muito importantes para esse momento e que a gente precisa debater em todas as áreas. Né? Ontem mesmo eu fiz a abertura no curso de letras, como a minha formação é linguística, e me chamaram para falar dos novos cenários, oportunidades e inovações. Né? E eu fiquei muito feliz com a sua fala, porque não com essa beleza e essa profundidade e essa riqueza, mas nesse mesmo tom, assim, eu falei para eles ontem, né, que de olhar para isso tudo, né? Então você você navegou aí por várias coisas, né, que a princípio cada um precisa se perguntar e o que isso tem a ver com a minha área, como eu vou trazer isso para o meu fazer, para o meu ser e para o meu fazer. Então, queria parabenizá-lo muito, não podia ser diferente, né? Como você falou no começo, da nossa oportunidade de nos conhecermos há algum tempo atrás e trabalharmos juntos, e o que você falou sobre mim é recíproco, a admiração pelo seu trabalho, tudo que você pega, você faz com muito esmero e muita entrega, né? Então, também, né, onde você está, parabéns pela IES que você lidera e pelo programa que você lidera, porque se faz isso sempre com muita profundidade. E essa visão do que nos espera e do que nos cerca nesse momento pandemia e pós-pandemia é fundamental trazer, né? E você falou uma coisa que eu não tinha pensado e que me tocou demais, assim, da gente olhar para isso. A gente não criou nada nessa pandemia, né? A gente vive dizendo que se reinventou, que criou, inovou, mas na verdade a gente digitalizou, velho, é isso mesmo. Você trouxe umas provocações que fazem a gente pensar muito, né? Então, que cenário novo é esse que vem aí? Muitos ainda negando, né, a entrada da inteligência artificial, você trouxe isso muito bem, né, que não é por aí. E eu acho que a questão que você trouxe, que me toca muito, é o papel do professor nisso tudo, né? O papel do professor nisso tudo, porque é o lado humano que que não tem como substituir, né? As relações humanas, esse lado de instigar, de desafiar, de provocar, de encantar, essa parte aí que você também trouxe, citando o seu professor, me encantou muito, né? Eu sempre dou um exemplo, e talvez até alguns aqui já tenham ouvido, mas eu sempre dou o exemplo de da biografia do Derrida, no livro da autobiografia dele, que foi escrita, né, depois que ele faleceu, e a autobiografia trabalhou com algumas cartas que ele escreveu durante a vida.
e ele escreveu uma carta para um professor dele quando ele passou no Liceu de Paris, né, que o sonho dele era passar como professor no concurso do Liceu de Paris. E quando ele passou no Liceu de Paris, ele fez mais ou menos o que você fez com seu professor de história, só que ele fez por meio de uma carta, e escreveu a carta para o professor dele, e a carta está nesse livro dele, da autobiografia dele, e essa carta é lindíssima, e no final ele fala que muitos professores ensinaram a ele uma técnica, enfim, o que era da área, mas com ele teria aprendido muito mais do que uma técnica, teria aprendido muito além. Por quê? E aí ele diz por quê? Porque em todas as escritas dele, em todos os textos dele, em todos os trabalhos dele, eles voltavam com duríssimas lições de como melhorar o texto. E por que essas duríssimas lições e essas duríssimas palavras nunca provocaram nada negativo nele, sim positivo? E aí ele mesmo responde, devido aos efeitos de sua presença na minha vida como aluno, né? Então, os efeitos da presença do professor, né? Isso não tem substituição. E eu acho que nós temos que nos inovar e nos reinventar por aí. Parabéns, doutor Felipe. Muito obrigado. Maravilhosa essa fala. Muito obrigado. Eu nunca vou esquecer minha professora Rosa, meu professor Moacir. Agradecemos a presença de todos e convidamos que participem das demais atividades do 4º Congresso Internacional de Direito do Trabalho e Direito da Seguridade Social do mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas do UDF. Fique conosco e acompanhe toda a programação. Em seguida, teremos a mesa Políticas Públicas e Direitos Sociais no Estado de Bem-Estar Social, com a doutora Lorena Vasconcelos Porto. Muito obrigado, professor Felipe. Para os que forem assistir, será neste mesmo link, daqui a pouco, às 10h30, há um link para a presença. Muito obrigado pelo professor Felipe. Valdeires, por gentileza, pode interromper a gravação até iniciarmos a próxima atividade. A professora Beatriz, muito obrigada pela presença.